Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Trouxe hoje um bolo retangular, né? Um pouquinho diferente, porque geralmente eu faço mais redondo. Então, hoje eu trouxe um bolinho retangular e eu trouxe a montagem dele. Espero que vocês gostem do vídeo. E essa massa, ela é um pão de ló branco, né? Um pão de ló de baunilha, que fica bem fofinha. E ficou bem alto esse bolo, né? A massa já era bem alta e com o recheio ficou bem altinho. Eu gosto de bolos assim, sabe? E aí eu comecei com o primeiro recheio. Eu me embananei um pouquinho aí com o saco de confeitar, porque ele era pequeno. O saco de confeitar não, mentira. O saquinho, né? Aquele saquinho de congelar, né? Alimentos. Eu compro o rolinho dele. Só que ele veio menor do que o que eu gosto de usar, né? E aí eu coloquei e ficou atrapalhando um pouco, vocês vão perceber aí. Eu ficava puxando e no fim acabou que ficou um pouquinho até pra dentro da massa e do recheio, mas não atrapalhou não. Enfim, eu coloquei a primeira camada, que foi o recheio de leite ninho, né? Leite ninho, e agora eu vim com a outra camada, eu fiz um brigadeiro com chocolate 50%, né? Com um brigadeiro bem lisinho, podem observar, né? Ficou um brigadeiro bem lisinho, bem pretinho, porque eu quis colocar um pouquinho a mais, né? E também, gente, fala sério, essa combinação de recheio é muito boa, né? É uma combinação perfeita. Esse bolo, ele tem... Eu não sei se eu falei pra vocês no começo do vídeo, mas eu vou falar de novo. Ele tem 27 por 17, se eu não me engano. E ficou uns 10 de altura mais ou menos, né? E essa calda que eu molho o bolo, ela é de baunilha. Eu coloco açúcar, eu faço uma calda de açúcar, água, né? Água filtrada e uma colherzinha de essência de baunilha, ou você pode fazer da essência que você quiser. Agora eu tô desenformando o bolo e vocês vão observar que o saquinho ficou um pouquinho ali, ó. Eu puxei, mas deu tudo certo no fim. Essa bandeja, ela escorregava um pouco. Eu tive um pouquinho de dificuldade pra poder... Eu tinha que ficar puxando, né? E o medo do bolo virar ali. Enfim, eu comecei com a pré-camada. Eu fiz uma prézinha camada mesmo, só pra poder segurar aqueles farelinhos e não atrapalhar na hora de vir com a outra camada. E aí eu venho fazendo a pré-camada. Continuando aqui, eu venho fazendo a pré-camada pra tampar o bolo, a massa do bolo e o recheio. Desde já eu peço que vocês deixem um like se vocês gostarem do vídeo, tá? Não se esqueçam de deixar um like, de ativar o sininho de notificações, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E aí agora eu venho com a manga de confeitar fazendo aquela camadinha, né, a mais, aquela camada que a gente vai trabalhar. Olha, vocês vão observar que o chantilly tá poroso, mas não tem problema. Tem duas formas que eu uso aqui para poder deixar o meu chantilly liso. Que poderia ser, quer dizer, 3 formas, né? Que pode ser você texturizando o chantilly já antes, né, com leite condensado, ou com creme de leite, ou com água, né, no caso. E tem também a forma de você borrifar água no bolo. Você deixa ele, não tem problema ele ficar poroso, você borrifa a água com borrifador e você alisa tranquilamente, que foi essa forma que eu usei. Ou tem uma outra forma que você também aplica com chantilly já poroso e vem com uma camadinha de chantilly mais molinho, né? E aplica e você consegue texturizar, fica perfeito, não corre risco de nada e tem essa forma também. Mas a forma que eu utilizei foi borrifando água. Eu não sei se eu gravei essa hora que eu borrifei a água, né? Para poder começar o alisamento. Mas até essa parte aí, eu ainda não tinha borrifado não, tá? Parece que tá lisinho, mas não tava tão lisinho, não. Tava meio poroso. Enfim, agora eu comecei tirando um pouco do excesso, né? Só assim pra poder assentar o chantilly mesmo.
Tirei o excesso de quina também, que tava, né, mais alta. Pra não precisar de sofrer tanto na hora de alisar em cima, né? Porque bolo retangular, bolo quadrado, ele é bem mais complicado de alisar, né? O bolo redondo você vai, alisa tranquilamente, mas esse realmente ele pega um pouquinho. E agora eu tô alisando o topo do bolo, né? E não é rápido assim. Toda hora vocês vão ver que eu vou arrastar a bailarina e modificar a posição da câmera, porque a minha câmera estava posicionada de um jeito que toda hora era um jeito ruim, sabe? Eu tinha que estar mexendo para vocês conseguirem ver o bolo em si, né? Para focar no bolo mesmo. E agora eu venho aplicando o glitter na parte de cima do bolo. Nessa hora o bolo já estava liso. Só que não é aquele liso perfeito, igual eu tô falando com vocês. Pelo fato do bolo ser retangular, é muito mais difícil da gente conseguir chegar no resultado perfeito, né? Quando ele é redondo, a gente consegue bem melhor. Mas enfim, eu borrifei o glitter na parte de cima, o glitter dourado. E agora no rodapé do bolo, eu comecei fazendo um detalhe em preto. O que acontece? O tema desse bolo é o uísque. Então, eu quis trazer uma cor, tipo um dourado com preto, eu fiz meio que uma coisa assim. Eu já tenho uma decoração parecida com essa. Inclusive, se vocês puderem, vocês me sigam lá no Instagram, que é o mesmo nome, é Confeitaria da Lid. Lá eu tenho outros modelos também. E aí eu já fiz um bolo meio que parecido com esse lá. E aí eu peguei meio que a ideia que eu acho que combinaria com o tema do bolo, né? E agora, como vocês podem ver, na quininha do bolo, eu venho aplicando com o pó dourado e o álcool de cereais. Eu venho aplicando na quina, né, para fazer uma quininha dourada, para dar um detalhe diferente no bolo. Que foi exatamente o modelo que eu fiz no outro bolo, né, que eu falei com vocês. E agora eu venho na parte preta, né, na parte de baixo do rodapé, fazendo também os detalhes em dourado, que eu acho que dá todo um charme no bolo, né, fica muito bonito. E aí eu fiz no bolo todo. E agora eu venho jogando mesmo com o pincel, né? Eu venho borrifando, não é borrifando que fala, né, gente? É espirrando mesmo. Com o pincel você molha e joga em cima do bolo, né, para dar um detalhe. E ficou bem bonito esse bolo. Eu achei que o resultado ficou ótimo. E é isso aí. Ficam com o resultado do bolo. E não se esqueçam de deixar um like, tá? Se vocês gostarem, eu espero que inspirem, né, vocês para outros modelos, para outros temas também. Tá bom? E aí foi esse o resultado. Achei lindo. Espero que vocês também gostem. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.